Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. No vídeo de hoje, teremos um dos sociólogos mais conhecidos e citados da atualidade, Zygmunt Bauman. Nascido em 1925, na Polônia, vivenciou os terrores do nazismo e também do totalitarismo de Stalin. Infelizmente, nosso querido Bauman faleceu em 2017, no Reino Unido, onde era professor na Universidade de Leeds. Se você já estudou sociologia alguma vez na vida, já deve ter ouvido um pouco da teoria deste autor. Ou ao menos, você já reconhece uma expressão, liquidez. Bauman é conhecido por categorizar o período histórico em que vivemos como modernidade líquida. E será esse conceito e seus desdobramentos que abordaremos no vídeo de hoje. A vida moderna, apesar de ser impossível datar com precisão o seu início, começa com duas importantes revoluções, industrial e francesa. A partir daquele ponto, a vida no planeta Terra não seria mais a mesma. Com o início daquilo que seria o capitalismo, a vida moderna transforma radicalmente a economia, a sociedade, a política e a cultura de todos os grupos sociais existentes na Terra. Mas nós não paramos por aí. Afinal, a vida moderna, ou a chamada modernidade, é um processo histórico, ou seja, com um avanço ao longo do tempo, novas características vão sendo adicionadas a este novo estilo de vida, fazendo com que as mudanças sejam constantes. Bauman, portanto, identifica que o final do século XX e início do século XXI inaugura uma nova forma de vida moderna. Se antes éramos sólidos, agora somos líquidos. Mas espera aí, o que é modernidade sólida? O que é modernidade líquida? Vamos por partes. A modernidade sólida é um modo de viver presente até o fim do estado de bem-estar social, mais ou menos na década de 1980. Quais são as características desse estilo de vida social? Categorias duráveis e firmes pode resumir a modernidade sólida. Para ser mais preciso, é deste período o imperativo de categorias como Estado-nação, burocracia, cidadania, classes sociais, instituições sociais tradicionais, por exemplo, um modelo de família, uma escola eficiente, até categorias mais duráveis e estáveis como ocupação, lembrando da ideia de política do pleno emprego, religião, nacionalidade, gênero, etnia. Todos esses elementos firmes, unificados e estáveis permitia aos indivíduos criar uma identidade autogarantida, racional, burocraticamente organizada e relativamente previsível. Um exemplo disso são as políticas de carreiras de algumas empresas. Tínhamos a garantia de entrar em uma ocupação mais simples em uma empresa e ir galgando novas posições ao longo do tempo, até atingir o topo daquela carreira. Esse tipo de vida chegou ao fim e dá início a uma nova forma de organização do social, a modernidade líquida. O motivo dessa transformação, ou melhor, desse derretimento da solidez, pode ser explicado por esses 5 pontos. Os Estados-nações perderam o poder de promover mudanças locais e internacionais. Com a ascensão do capitalismo global, surgiram corporações transnacionais. As tecnologias eletrônicas e de comunicação diminuíram as distâncias do mundo, as sociedades estão mais preocupadas com risco do que com segurança, e ocorrem cada vez mais migrações humanas pelo mundo. Segundo Bauman, esses 5 fenômenos fizeram a modernidade sólida se desmanchar pelo ar. E no seu lugar surge a chamada modernidade líquida. Essa, como o próprio nome e a lógica sugere, é o inverso da modernidade anterior. Vivemos em um período de incerteza, de fluidez, uma modernidade maleável, amorfa, sem um centro de gravidade específico. Se antes tínhamos certezas, agora o período é de dúvidas e imprecisão. Segundo Bauman, as categorias anteriores não servem mais para nada. Entramos em uma fase de aguda individualização e privatização da vida. Ao invés de uma construção coletiva da vida social, temos uma construção individual. Ao invés de uma política pública, fomos entregues para a política vida. Ao invés de um engajamento coletivo, temos um esvaziamento do espaço público e um apreço pela individualidade. A modernidade líquida nos obriga a rever a construção da nossa identidade. Como não há mais categorias sólidas, ocupação, gênero, etnia, nacionalidade e assim por diante, buscamos ancorar nossa identidade no consumo. O consumo de mercadorias, produzidas e organizadas pelo mercado, se torna o pilar da nossa identidade. Acontece que, de acordo com Bauman, o mercado, que produz mercadorias, a produz com a intenção de sempre produzir e nunca parar. A ideia de uma produção frenética de mercadorias torna a nossa busca por identidade também frenética. Se é só no consumo que o indivíduo se encontra, essa será a meta da vida dele. Uma busca incansável pela felicidade através do consumo de mercadorias, produzidas num ritmo também incansável. As identidades na modernidade líquida também são líquidas. Podemos descartar a nossa identidade do mesmo modo como descartamos um objeto que não usamos mais. Não há nada fixo e eterno, tudo é efêmero, breve. Posso escolher o que quero ser através das mercadorias que posso comprar. No fim das contas, todos estão mudando a todo momento. Mas será que todos podem usufruir da modernidade líquida da mesma forma? Claro que não.
Bauman identifica dois grupos de indivíduos: os indivíduos de facto, os chamados turistas, que por já ocuparem uma classe social privilegiada, conseguem aproveitar ao máximo essa realidade líquida. Viajam, compram, consomem, mudam de identidade, ou seja, surfam nessa liquidez. De outro lado estão os indivíduos de júri, a grande massa da população mundial. Esta, ao invés de flutuar, afunda na liquidez. Como não consegue acompanhar essas transformações rápidas e contínuas, estão condenados a viver em um local só, lutando para conquistar sua identidade, tentando ao menos boiar nessa imensidão líquida. Ufa, é isso. Respire e não se deixe afundar nessa realidade. Até o próximo vídeo e tchau!